Tô de volta, mais uma participação minha dentro do programa Embalo Total. Programa este do meu saudoso pai, Anselmo Robério, agora com a doutora Aline Canuto, musa do rádio palmeirense, musa do rádio alagoano, minha maninha, isso mesmo, viu? Ela junto de toda a sua equipe, levando a você, ouvinte e espectador, o melhor do material informativo, notícias úteis o tempo todo. Isso você pode acompanhar de segunda a sábado, sempre das 7 horas da manhã ao meio-dia, pois este é o horário de apresentação do programa Embalo Total. Vamos que vamos, mais um giro com notícias do Brasil e do mundo e a nível local. Segunda participação minha, diga-se de passagem. Olha, feirões de negociação de dívidas fecham o ano de olho no 13º. Com a proximidade da data final de pagamento da segunda parcela do 13º salário, em 20 de dezembro, as campanhas de regularização de dívidas aceleram a divulgação e a busca ativa por clientes. Entre outubro e novembro, foram 3 feirões de maior volume. O primeiro, que é o da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, e também pela plataforma consumidor.gov.br. Estes que foi até o final de novembro. Já o do Serasa, em parceria com os Correios, que se encerra justamente no dia 20 de dezembro, e o promovido pelos PROCONs, que irá até o dia 17 de janeiro do ano de 2025. Vale lembrar que o balanço parcial divulgado pela Serasa registrou 180 mil negociações por dia nessa 32ª edição do feirão, que foi iniciada em 28 de novembro, com 9,5 milhões de acordos até o momento. No dia 29 de novembro, registraram um pico de 458 mil acordos negociados, recorde da instituição em seus feirões de negociações de dívidas. A maior parte das dívidas negociadas, elas estavam relacionadas a empresas do ramo financeiro, sendo 24,07% das dívidas com securitizadoras, tá? E 23,07% com bancos e financeiras, seguidas de perto por empresas de telecomunicações, com 21,51% das dívidas negociadas. Vale lembrar que o levantamento da Confederação Nacional do Comércio estima que em novembro 29,4% das famílias tinham dívidas ativas. Olha, Datafolha, 73% dos brasileiros são a favor de idade mínima de 55 anos para a aposentadoria militar. A maioria dos brasileiros, na verdade 73%, apoia a fixação da idade mínima de 55 anos para a aposentadoria militar, segundo pesquisa Datafolha. Outros 32% são contra e 1% se declara indiferente. 3% não souberam opinar. A aposentadoria militar, ela acontece quando há passagem da ativa para a reserva remunerada. A fixação do limite de 55 é uma proposta do governo federal. O objetivo é aliviar os custos da previdência dos militares, com economia que pode chegar a 2 bilhões por ano. O projeto, ele faz parte de um pacote de cortes, tá? De gastos públicos, e foi negociado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o Ministério da Defesa. A proposta ainda precisará ser aprovada pelo Congresso Nacional. Entre os pontos, segundo o que foi anunciado até o momento, o texto pretende acabar com a chamada morte ficta dos militares, que é uma pensão recebida quando são expulsos ou excluídos das Forças Armadas. Estabelecer a idade mínima progressiva, chegando a 55 anos em 2030, com uma regra de transição para que o militar tenha direito à reserva remunerada. Outro ponto em questão foi fixar a contribuição ao Fundo de Saúde em 3,5% do salário dos militares, isto até janeiro de 2026. Além dessas medidas, o governo também anunciou alterações no cálculo do salário mínimo e nas regras do abono salarial, entre outras. A expectativa do Executivo é de economizar cerca de 70 bilhões com as medidas nos próximos 2 anos. Reforma tributária. Câmara retira benefício a saneamento e inclui refrigerantes no imposto seletivo. É mole. A proposta de regulamentação da reforma tributária sofreu novas alterações na Câmara dos Deputados. A votação foi adiada para hoje, terça-feira, dia 17. A regulamentação, ela foi aprovada no Senado Federal na semana passada, mas precisou voltar para uma última análise dos deputados após alterações. Depois, segue em sanção para o presidente Lula. Na tentativa de diminuir o impacto na alíquota padrão de referência, a Câmara retirou o benefício dado ao setor de saneamento básico pelos senadores.
que havia sido incluído na alíquota reduzida de 60%. Também foram retomadas as bebidas açucaradas no imposto seletivo, apelidado de imposto do pecado. A inclusão do saneamento entre os itens com desconto de imposto gerou uma estimativa de um aumento de até 0,38 ponto percentual na alíquota padrão, de acordo com cálculos do Ministério da Fazenda, número que é contestado pelo setor. A justificativa dos deputados é o mecanismo de cashback, que é a devolução de impostos que já prevê o retorno dos tributos pagos em serviços de saneamento aos mais pobres. Os deputados ainda retiraram a previsão de uma lista genérica de doenças cujos medicamentos seriam atendidos e retomaram a lista detalhada de princípios ativos, como direito a imposto zero e com redução de 60%. Dessa forma, praticamente todos os medicamentos autorizados pela Anvisa terão esse desconto. No que se diz respeito aos medicamentos, voltamos à lista dos medicamentos e procedimentos como votamos na Câmara anteriormente. O Ministério da Saúde ele poderá fazer a inclusão de novos medicamentos em até 120 dias a partir dessas linhas de cuidados, desde que não altere a alíquota de 0,02%, explicou o relator. Já na minha última desta participação, como sempre gosto de trazer para vocês, uma noticiazinha do esporte. Ronaldo Fenômeno confirma que será candidato à presidência da CBF. Eu acho que é uma notícia boa, viu? Ronaldo Fenômeno, ele anunciou que irá se candidatar à presidência da Confederação Brasileira de Futebol CBF. O ex-jogador, que já tinha se manifestado nos últimos dias sobre a possibilidade de concorrer ao cargo máximo da entidade, confirmou a candidatura, agora de forma oficial. Ronaldo entende que essa é a oportunidade ideal para concorrer à presidência da CBF, também pensando no momento ruim que vive a seleção brasileira. A ideia do Fenômeno, nos próximos meses, é viajar pelo Brasil, percorrendo todos os estados e realizando conversas com a confederação e as federações e clubes, e realizando também questão de trabalho de preparação para concorrer ao cargo. Vale lembrar que esse anúncio é justamente para isso, para mandar uma mensagem aos presidentes de federações de clubes de que eu sou candidato à presidência da CBF. Tenho planos incríveis e antes de qualquer um se comprometa com seu voto, eu gostaria de ter uma conversa pessoal com cada um. Vou rodar o Brasil para sentir isso de cada um, afirmou o Fenômeno. Vale lembrar que a tendência é que Ronaldo ele receba o apoio da FIFA nessa disputa, já que o ex-jogador tem uma ótima relação com o presidente, o Giannini, e Edinaldo Rodrigues, que é o atual presidente da CBF, eleito em março de 2022 para um mandato de 4 anos. A próxima eleição será realizada no início de 2026. O dirigente chegou a ser retirado da presidência no final de 2023 pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o TJRJ, que considerou inválido o acordo da entidade com o Ministério Público que permitiu a última eleição, no começo deste ano. Edinaldo ainda conseguiu uma liminar que o colocou de volta no poder. Vale lembrar que no evento de despedida do Adriano Imperador, que ocorreu no Maracanã no último domingo, dia 15, diferentes personalidades do esporte se manifestaram a favor da candidatura de Ronaldo Fenômeno. Até o atual senador Romário, que também já quis concorrer ao cargo, foi um dos que apoiaram o Fenômeno. Participação minha concluída. Falo em nome dos maiores e melhores anunciantes do rádio palmeirense, do rádio alagoano. Começando por ele, Charles Ultragás, especialista no que faz. Lá vende o botijão azulzinho, que dura e rende muito mais. Fone Zap de Charles Ultragás, anote aí que são 2. 99951-8070 e 99617-2104. Divido tudo em até 3 vezes sem juros. Tradição é tradição. Charles Ultragás, distribuidor do gás azulzinho e água mineral para Palmeira dos Índios e toda a região. Olha, meu amigo, olha, minha amiga, a qualidade e variedade que a Drogaria LG Farma tem, você já conhece, você já é sabedor. Os melhores preços em medicamentos, fraldas e perfumaria em geral. Nosso Disque Entrega ligou, chegou e está com uma ótima novidade, principalmente para você que mora no povoado Gavião e regiões ali próximas, regiões vizinhas, que pode ligar no Disque Entrega da Drogaria LG Farma, no número 99938-5505 e fazer o seu pedido. A farmácia inteirinha à sua disposição. Ligue e consulte condições.
Finalizando, falo dos produtos Natubio. São eles: Chacabe, Fortificação Raizeiro, Pomada Negra, Fique Plena e Hexafil, o melhor estimulante sexual do Brasil. Para hoje, terça-feira, potencialize seu prazer e intensifique suas experiências sexuais com Hexafil, o estimulante sexual natural da Natubio. Doutora Aline Canuto, devolvo o som a você para a continuação do programa Embalo Total. Vamos em frente, maninha. Atrás vem gente, tá? Cheiro.